invertidas. A própria tradição, né, da coisa móvel no direito civil é um gesto. Então, eu prefiro essa expressão, relatos ou narrativas. No próprio Aristóteles, a retórica é uma dynamis, né? É uma dinâmica. Ela sempre nasceu com esse objetivo prático, de fazer o seu relato ser o relato vencedor. Porque isso é a maior característica do ser humano. Né? Todo ele tem, primeiro, você tem um autorrelato. Você diz, eu sou muito inteligente, muito bonito, muito saudável, e os outros podem achar que você é um horroroso idiota e muito burro. Aí há um confronto desses relatos. Mas se você for muito firme no seu relato, lembre de Nietzsche, que é o meu filósofo predileto, Ecce Homo, eis o homem, é o livro dele. Quem é esse homem? É ele próprio, claro. E o que é que ele diz? Capítulo 1, estou lembrando de memória, né? Por que escrevo livros tão bons? Por que sou tão inteligente? É outro capítulo. Por que esses idiotas para os quais eu falo não entendem nada do que eu digo? E outro capítulo. Daqui a 200 anos estarão fazendo teses sobre a minha obra. Mas não é que o danado tinha razão? Embora em vida ele não fosse, Van Gogh não foi também enterrado na vala comum, e Mozart e por aí vai. Né? Então esse conflito de relatos é muito casuístico, né? Circunstancial. Claro que o heterorrelato tem uma força imensa, né? Se todo mundo diz que você é linda, maravilhosa, você termina se achando. Mas pode haver um conflito entre esses relatos. E o direito nada mais é do que isso. Então a minha primeira tese que eu quero colocar aqui é essa. Retórica é filosofia, apenas uma filosofia que não utiliza-se como centro de suas preocupações o conceito de verdade. A tradição diz que é assim, né? Mito, religião, aí aqui a religião se divide em filosofia e retórica. Eu penso que é mito, religião, filosofia, e aqui a filosofia se divide nas ontologias e nas retóricas. E com o sucesso das ontologias, como a religião, a princípio, e depois a ciência, a retórica fica, como eu falei, né, antes, em péssima situação. Imagina, repito, ter dois inimigos poderosos como esses. Não? Que hoje a ciência é uma religião. Não? Mas veja que esses retóricos começam antes de Tales, de Mileto, que é considerado o nosso primeiro filósofo da nossa cultura. Então eu chamaria essa tese de contra os filósofos ontológicos e contra os retóricos aristotélicos. Porque os próprios retóricos não acham, repito, que fazem filosofia. Essa apropriação da filosofia pelas ontologias, porém, jamais foi unânime. Muitos sofistas, como Cállicles e Isócrates, se consideravam filósofos e eram considerados pelos outros filósofos e faziam muito mais sucesso do que Aristóteles. Tem um erudito espanhol chamado Antônio Tovar, e cita lá várias fontes para dizer que Aristóteles morria de ciúme de Isócrates, porque Isócrates era um sucesso e Aristóteles era considerado um velho chato e pedante, com interesse por coisas sem importância como biologia, ciência, astronomia, essas besteiras, na opinião de Isócrates, claro. Muito bem, aí, mas eu disse a vocês que Aristóteles se preocupou com retórica. Embora ele seja da outra tradição, ele não é um Platão que detestava e execrava a retórica. Mas aí o que é que ele fez nessa retórica? Ele reduziu a retórica à persuasão. Até hoje, veja o argumento de Alex. Embora Alex não cite Aristóteles, nem sei se ele conhece Aristóteles, deve conhecer. Mas assim, Aristóteles diz que ele não queria ser confundido com um sofista. Então ele diz, o que os sofistas fazem é sofística. O que eu faço é retórica. Mas qual é a diferença? É porque a minha retórica é persuasiva. Ela é a retórica, eu vou chamar assim, do bem. A persuasão, colegas, eu falei da verdade. O enunciado persuasivo é aquele no qual o ouvinte concorda com o orador
pelo conteúdo da sua mensagem. E ele concorda realmente, ele é convencido daquilo que o orador fala. Ele aceita o argumento pelo argumento. Mas mesmo Aristóteles, ele teve sensibilidade de ampliar um pouco, foi mais seus seguidores que reduziram a retórica à persuasão. Claro que Aristóteles afastou da retórica a sedução, o engodo, a ameaça, ou as ameaças, que eu chamo de força, né? Mas não pense que a ameaça é só a ameaça coercitiva do direito, a coercitividade, é a possibilidade de aplicação de uma sanção futura e irresistível, que pode chegar às vias da violência. Não, a ameaça é também qualquer coisa que o outro tem que você gostaria de ter e que ele discursivamente ameaça tirar de você, como o amor, por exemplo. Ou como a sua mulher diz para você: se você fizer isso, eu largo você. Isso para Aristóteles não seria retórica. Para os sofistas era, porque Aristóteles reduziu a retórica, como eu disse, a persuasão. E aí vem minha segunda tese, a retórica, porque eu estou pensando na retórica jurídica, não vai dar tempo de a gente entrar nos detalhes da argumentação dogmática. Para isso eu precisaria de 60 horas, não de uma só. Mas eu vou deixar, vamos dizer assim, na porta da argumentação, e como vocês todos são juristas, compreenderão perfeitamente o que eu quero dizer. Então, essa é a minha segunda tese. A retórica não se reduz à persuasão.